Olá, amigos. Aqui quem fala é Fernando Lopes. E nesta aula nós vamos entender como que é feita a conexão do front-end com o back-end, no caso de aplicações descentralizadas, tá? Qual que é a diferença? Eu sei que tem muitos desenvolvedores que pretendem migrar para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas que possuem dúvidas em relação a isso, uma vez que há muito material hoje, principalmente no Brasil, sobre smart contracts, mas não há muitos materiais sobre o desenvolvimento de aplicações descentralizadas. E há algumas diferenças fundamentais no modo como você efetivamente faz essa conexão. É importante também frisar que quando nós falamos sobre blockchain e descentralização, em geral nós estamos falando da rede e do smart contract, que é aquilo que o usuário não vê, né? É aquilo que o usuário de uma aplicação descentralizada ele não vai ter acesso. O que o usuário vai verificar é justamente o front-end. E para o usuário que está verificando o front-end, inclusive pode não haver diferença. Para ele, na verdade, ele não vai muitas vezes perceber a diferença entre estar interagindo com uma aplicação centralizada ou descentralizada. Mas isso também já é uma outra questão que nós podemos analisar em outro vídeo. O que eu quero efetivamente passar aqui para vocês é quais são aí as peças que vocês precisam encaixar para poder fazer essa conexão. E aí você pode utilizar, nesse caso nós estamos utilizando o React, mas isso serve para qualquer outro tipo de framework, seja Angular, até o JavaScript puro, tá? Em geral, hoje a grande maioria das aplicações que nós temos visto utilizam React, tá? Mas, como disse, não é obrigatório. Bem, então a primeira coisa a gente precisa entender é a diferença entre uma aplicação descentralizada para uma aplicação centralizada. Primeiro, nós estamos falando aqui de uma questão de back-end. No caso de uma aplicação descentralizada, as regras de negócio elas ficam armazenadas em um smart contract. Basicamente, o smart contract é que é o responsável pelo que nós chamamos, no contexto de uma aplicação tradicional, de regras de negócio. Esse smart contract ele vai ser migrado, tá, para um nó da rede. Nós temos uma rede que é composta por vários servidores. Ele vai ser migrado por um desses nós, um desses servidores. E ali esse servidor, segundo o protocolo específico da rede Ethereum, ele vai ser responsável por fazer uma série de coisas com essas informações. Ele vai rodar as funções, ele vai armazenar aí algo que já foge um pouco do escopo aqui desta aula, tá? Mas o que é importante você saber é que o back-end de uma aplicação descentralizada ele é por natureza descentralizado. Então não se trata apenas de um único servidor. A informação ela é distribuída, e aí nós falamos em computação distribuída por toda uma série de computadores que compõem a rede. Então isso é diferente, né, de uma aplicação tradicional onde eu simplesmente envio uma informação para um servidor específico e esse servidor vai ser responsável por fazer toda a gestão ali da informação, né? Você vai ter um banco de dados, vai ter as regras de negócio, elas não são distribuídas, né? Não serão distribuídas. Então fica tudo centralizado. Bem, feito esse esclarecimento, aí nós precisamos então agora entender o que há de diferente entre uma aplicação centralizada e uma aplicação descentralizada. E para isso nós vamos aqui analisar o nosso código. Bem, como nós utilizamos React, nossa aplicação é dividida em componentes. E nesse arquivo aqui, ó, que está aqui no src, esse arquivo, lembrando, vocês têm no Git. Esse arquivo aqui, o app, é onde basicamente eu tenho todas as informações que eu preciso para o contexto dessa aula aqui, tá? Os componentes aqui são, eu tenho o formulário, aqui o main, que vai ter algumas informações importantes, e um navbar, que aí você já consegue ter uma ideia bem clara do que é o componente. Então, por exemplo, o navbar é isso aqui. Isso aqui ele fica separado aqui dentro de um arquivo específico que é o navbar.
Tá? Mas o que nós precisamos efetivamente, ele está basicamente tanto nesse arquivo quanto nesse outro aqui, ó, chamado artifacts. Tá? Então vamos lá. O que nós precisamos para fazer essa conexão? Bem, primeiro, a linguagem que eu utilizo, que os nós da rede Ethereum entendem, ela é uma linguagem chamada de JSON RPC. Tá? São requisições, o protocolo é o RPC. Você não vai escrever, poderia escrever, tá? Essa JSON RPC, perfeito, iria funcionar a sua aplicação, mas como é um pouco complicado, na verdade é até bem complicado você escrever e fazer requisições RPC, e você não vai fazer isso no contexto de aplicações descentralizadas, como desenvolvedor de aplicações descentralizadas. Nós temos uma espécie de um tradutor, tá? Que se chama Web3. O que o Web3 então basicamente ele faz? Ele vai pegar o teu código escrito em JavaScript e vai simplesmente converter para a linguagem que os nós entendem, que é o JSON RPC. Na verdade ele faz até mais do que isso. Ele vai te dar toda a linguagem JavaScript que vai substituir o JSON RPC, tá? Substituir, eu digo aqui no desenvolvimento, tá? Na prática, as requisições vão continuar sendo RPC, JSON RPC, tá? Só que você vai ter o que? Uma interface, acho que essa é a melhor palavra, para você poder escrever o teu código em JavaScript. Então, em suma é isso. Eu vou instalar o Web3 e a partir dessa instalação, o que acontece? Eu vou ter uma série de funções que eu vou poder escrever tudo JavaScript e no final das contas isso vai ser depois traduzido para RPC e para que eu possa fazer para que o nó venha entender a linguagem, tá? Aonde que fica isso? As funções, etc. Como é que eu consigo ver isso mais a fundo? Você pode ir aqui, ó, Web3, por exemplo, JavaScript. Existe para outras linguagens também, tá? Mas aqui no JavaScript, ó, eu tenho aqui todas as funções. Nós vamos utilizar algumas delas aqui. Eu vou mostrar a utilização de algumas delas no contexto da aplicação. Então essa é uma das peças, tá? Então o Web3 basicamente é isso. Saiba que você sempre que for fazer uma conexão com a blockchain, o protocolo é RPC, JSON RPC. Tá? E para isso, ou você escreve JSON RPC ou você utiliza algo como Web3. Existe outra ferramenta que tem sido muito utilizada chamada EtherJS, tá? Ou EtherJS, que hoje tem sido muito utilizado e a tendência é que ela venha a ser cada vez mais utilizada. O Web3 é o clássico, digamos assim, tá? Então essa é a primeira questão. A outra coisa, bem, eu já sei como falar a língua então do nó, ou o Web3 ele me passa isso. A outra questão é como que eu me conecto com o nó. Então eu preciso estabelecer uma conexão com o nó. E para estabelecer essa conexão, ou eu rodo um nó, e aí por meio do Web3 eu interajo com esse nó, ou eu utilizo um nó como serviço, né? Um nó Node as a Service, digamos assim, que seria uma empresa que ela vai rodar uma série de nós, né? Pensar assim, um pool de nós, e ela vai fornecer, ao invés de eu ter que criar um nó, eu utilizo os nós que essa empresa provê. E uma das empresas mais conhecidas que fazem isso é a Infura. Tá? Então a Infura, você pode entrar no site, criar uma conta, tá? E ali ela vai te dar basicamente uma API key para que você possa utilizar os nós, né, dela para poder interagir com teu smart contract na blockchain. Bem, então você já tem a linguagem, né, para você conversar com o nó, e você já tem agora a ponte, né, que vai fazer a conexão com o nó. O que falta ainda? Falta o smart contract. Veja que o smart contract ele é escrito em Solidity. Ele é compilado
dessa compilação é gerado dois artefatos, tá? Nós podemos dizer assim. Um é o bytecode, que vai rodar na Ethereum Virtual Machine, e que nesse momento que não nos interessa. E o outro é o que nós chamamos de ABI, o Application Binary Interface. O que é o Application Binary Interface? Ele é a tradução do teu código, do teu smart contract para a linguagem JavaScript. Só que mais do que isso, mais do que ser uma tradução, ele permite que você consiga interagir com o smart contract utilizando o JavaScript. E isso que é fantástico, né? Então, quando eu faço a compilação do smart contract, ele gera então esses dois artefatos. Só que para o desenvolvimento do front eu vou precisar então apenas do ABI, tá? Que ele está aqui, ó. Então isso aqui seria a versão JavaScript do contrato responsável por esta nossa aplicação. Vou até dar um deploy aqui para ela ficar mais com cara do que nós estamos trabalhando. Lembrando que nós temos 2 vídeos já explicando o funcionamento dessa aplicação. Então aqui lembrando que quando eu registro um ativo, na verdade eu crio um smart contract que vai ser responsável pela gestão específica desse ativo. E aqui está o endereço. Tá, cadê o endereço do smart contract? Tá aqui, ó. Esse aqui é o endereço. Quando eu clico share, eu posso compartilhar tanto o link da aplicação quanto o próprio endereço. E aí eu consigo localizar esse contrato lá no Etherscan, tá? Mas no vídeo, lá no primeiro vídeo, você vai conseguir, eu faço acesso lá e tal. Nós não vamos perder muito tempo isso aqui agora, tá? Então aqui você tem a versão em JavaScript desse contrato. Isso vai permitir que você faça a interação com o contrato. Então pense, você já tem o Web3 que faz a tradução e te dá ferramentas JavaScript para você poder escrever as mensagens para o nó. Você tem também a conexão com o nó, um conjunto de nós que é fornecido pela Infura. E agora você tem o ABI aqui, ó, que vai te permitir que você interaja escrevendo JavaScript com o smart contract. Aqui você tem, por exemplo, ó, bytecode que eu havia falado. Mas está faltando ainda um último elemento. Qual que é esse último elemento? Bem, eu vou mandar mensagem para o nó. Quero que uma determinada função de um smart contract seja executada. O ABI permite que eu tenha acesso a essas funções. Mas, obviamente, o nó precisa saber onde está esse smart contract. Então ele precisa do quê? Do endereço do contrato. Então aqui está o endereço. Esse endereço, tanto o endereço quanto o ABI, dependendo do meio que você utilizar para fazer o deploy do smart contract, eles vão estar em locais diferentes, tá? Pode ser que não esteja, não venha já num arquivo todo, como vocês estão vendo aqui, quando nós utilizamos para fazer a compilação o Truffle. E aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula explicando especificamente o processo de uso do Truffle, compilação, etc. Por hora aqui, estamos falando apenas da conexão do front com a blockchain. Então, depois desses elementos, aí eu consigo trazer eles todos para o meu componente. Tá? Então aqui basicamente são como eu vejo aqui, como são chamadas assíncronas, ou seja, eu faço uma chamada para o nó, demora um tempo até eu ter o retorno, tá? Então isso é uma chamada assíncrona, ela não está síncrona com a chamada, demora, tem um gap aí. Então eu vou utilizar funções assíncronas, e no JavaScript aqui nós utilizamos o async await para trabalhar com chamadas assíncronas. Antigamente você utilizava promise, você utiliza ainda, mas não de forma direta. Então, e aqui eu tenho então basicamente uma função, primeiro para detectar o Web3, e aqui, ó, que é o interessante, o objeto aqui mais da aula, né, onde eu vou realmente fazer a interação com os dados da blockchain. Primeiro eu preciso saber quais são as contas, né, que eu tenho, com quais contas eu estou conectado. Então, por meio do Web3
eth.getAccounts, ele vai me dar as contas que estão conectadas com a aplicação. Se conectaram com a aplicação. Aí aqui eu vou armazeno a primeira conta no estado do componente. E esta que é a parte mais importante aqui, que aqui eu tenho todas, de fato, a representação da conexão do front com o Smart Contract. Quais são? Eu tenho o ABI, tá? Que eu havia falado, eu preciso dessa interface, preciso do endereço do contrato. Então o que acontece? O WebTree, ó, ele me dá a função, tá? Para que eu poderia, isso aqui eu teria que escrever em JSON RPC se eu não tivesse o WebTree. Mas como eu tenho o WebTree, eu simplesmente escrevo essa função que é muito mais simples, tá? O WebTree basicamente é essa função aqui, webtree.eth.contract. Isso aqui está onde? Lá na documentação. Ó, veja, webtree.eth.contract. Aqui você vai ter toda a documentação, os modos de utilizar, tá? Lembrando sempre que pode observar a versão do WebTree que você está usando, né? Então, ó, mediante essa função eu passo para ela o que? Como argumento, eu passo o ABI, tá? Que está onde? O ABI ele está nesse arquivo aqui, artefatos. Então, se você for ver aqui, ó, veja que eu importo. Cadê? Aqui. Import, ó, asset.json, ele é um arquivo JSON, tá? O asset, então ele tá aqui, o meu ABI tá aqui, por isso que eu acesso como? Por meio da anotação ponto, né? Então aqui, ó, asset, né? Ponto ABI. Então aqui tá o ABI. E aqui tá o endereço do contrato, que eu armazenei lá no estado. Esse endereço do contrato ficou armazenado no estado. Tá? Então, vamos ver aqui só um detalhezinho aqui. Ó. E aí, uma vez que eu tenho este contrato aqui, ó, veja que aqui agora então eu tenho acesso ao contrato. Por quê? Porque eu utilizei aqui a função, fiz a requisição RPC, passei para como argumento essa requisição o ABI e o endereço do contrato, e agora eu tenho acesso nessa constante a todas as funções do contrato que eu escrevi. E como que eu acesso essas funções? Por meio do methods, tá? Então, por exemplo, contract.methods, e agora aqui eu escrevo a função do contrato. .name, ele vai me dar o nome. .call, né? Porque o call é quando eu estou pedindo uma informação, como se fosse um get. E aí eu passo o name. O status. Então veja que o método ele interage com a função. Então eu preciso ter, se eu estou utilizando o name aqui, significa que lá no meu smart contract eu tenho uma função name, eu tenho uma função status, eu tenho uma função custódia, tá? E aí, uma vez que eu faço a requisição e recebo essas informações, nome, estado, custódia, aí eu vou trabalhar no meu componente conforme o framework que eu esteja utilizando. Como eu estou utilizando o React aqui, eu vou armazenar ele no estado. Tá? O React ele também tem suas peculiaridades, tá? Aqui hoje essa aplicação está escrita utilizando classes. Se você já é um desenvolvedor React experiente, você sabe que você pode utilizar hooks aqui, tá? Utilizar os effect, os state. Então basicamente eu armazeno essas informações no componente, aí eu posso trabalhar como eu quiser. Então no caso, vamos pegar um exemplo desse número aqui, ó. Esse número é o número da conta que está neste momento acessando a aplicação, e esse aqui é o hash da conta. Então como é que é feito isso no React? Eu vou utilizar aqui, primeiro eu preciso ter aqui uma classe, e nessa classe eu vou armazenar a conta, né? O número da conta, no caso aqui nesta chave aqui, ó. Então, ó,
Cadê? Load contract. Aqui, ó. Então veja, ó. Aqui, ó, window.web3.eth.getAccount. Ele vai me dar as contas aqui, né? Todas as contas, um array. E aí eu vou armazenar no estado apenas a primeira conta. Accounts this.setStateAccount. Então agora eu fiz a chamada e recebi a conta que eu estou acessando e registrei ela aqui, account. Uma vez que eu tenho ela registrada aqui, o que eu vou fazer? Eu posso pegar essa informação e passar para um outro componente, ou renderizar ela aqui mesmo nesse componente. Nesse caso aqui, como eu tenho um componente específico para o Navibar, o que eu vou fazer? Eu vou passar ela como uma propriedade para o componente Navibar. Como que eu faço isso no React? Eu simplesmente aqui, ó, no render, eu importo antes, né, o Navibar, tá? Importo ele como componente e passo aqui account, chave, e a propriedade, ó, que eu fui buscar do estado, this.state.account. Então agora esse componente Navibar, ele tem acesso à conta. Qual conta? A conta que foi registrada no estado, que é a primeira conta do array que eu obtive por meio do getAccounts. Tá? Aqui, ó. Veio as contas. Eu peguei a primeira, armazenei no estado, peguei essa primeira conta e passei como propriedade para o Navibar. Agora lá no Navibar eu consigo acessar essa conta por meio de uma sintaxe de props, propriedades. Como this.props. Aqui ele vai me dar todas as propriedades que eu tenha passado para o Navibar em qualquer componente. Como eu passei apenas a conta, eu vou ter apenas a conta, certo? Aqui você poderia ver, por exemplo, this.props. Aqui ele vai me dar, no caso aqui, como eu só tenho a conta, eu só vou receber a conta, tá? Se eu tivesse outras, iriam aparecer outras. E aí eu vou, então, essa informação ela vai estar sendo passada aqui também. Aqui, ó. Aqui eu passo ela para gerar o identcom, ó. Passei a conta, ele vai me gerar aquela figura que vocês viram ali. E aí agora, então, eu tenho no Navibar, eu tenho essa informação que está aqui, ó. É a informação que está aparecendo aqui, ó. Então, basicamente é isso, tá? Essa não é uma aula sobre React, tá? É apenas para que vocês entendam as peças que vocês precisam para fazer essa conexão. Então, se você já sabe como que desenvolve um front em React, e você você precisa fazer uma conexão com o Smart Contract, o que você vai precisar? Relembrando, você vai precisar do endereço do contrato e vai precisar do ABI do contrato. E mais, você vai ter que, na tua aplicação, você vai ter que utilizar o Web3 ou o Iter.js para poder escrever as tuas requisições em JavaScript e não na linguagem do JSON RPC, que é um pouco mais complicado que o JavaScript básico que nós utilizamos. Bem, então, basicamente era isso, pessoal. Eu queria apenas, nessa aula, o objetivo era passar essa informação, como que é feito essa interação. E aí, se você não for utilizar JavaScript, você vai ter que encontrar uma outra, não vai utilizar a mesma biblioteca que eu utilizei aqui, o Web3.js. Aí você vai ter que verificar se o Web3 ele também tem outras versões para outras linguagens, que nós sabemos que tem, tá? Eu não uso, mas eu sei que tem para Python, eu acho que até para PHP tem, tá? E aí é isso, aí de posse do endereço do contrato e do ABI. Esse ABI você vai obter sempre do processo de compilação. Quando for feita a compilação, ele te gera esses dois artefatos, que é o ABI e o bytecode. O bytecode você não vai precisar para desenvolvimento do front, só o ABI, e aí você vai ter que trazer esse ABI para cá. E esse é um modo tradicional, tá, de criar aplicações descentralizadas. Obviamente que, se você for pesquisar hoje, já existem algumas
vamos dizer assim, uma série de ferramentas aí que procuram facilitar ao máximo o trabalho do desenvolvedor. Mas é extremamente importante que esses conceitos você tenha muito bem fixos, para que você saiba, por exemplo, se tiver um erro no teu código, você já sabe o que pode estar acontecendo, tá? Daí você tem que checar a conexão lá com o Infura, né? Você tem que checar se você está com o ABI, se está escrito certinho, se você passou o endereço para o contrato, e até mesmo se as funções que o web está escrevendo no Web3 elas estão corretas, tá? Esse é um passo importante. Outra coisa que seria interessante de analisar também é a conversão das informações, tá? Mas quando nós trabalhamos especificamente sobre valores, mas aí já estenderia demais esse vídeo. E a ideia desta aula aqui são assuntos muito extensos, né? Mas passar esses elementos aí que eu acho que são fundamentais. A partir daqui já vai ficar muito mais fácil para você conseguir saber da onde você começa, por onde você começa. Você que já é desenvolvedor e quer migrar para a área de desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Bem, acho que para encerrar, eu acho que é importante frisar também algo que eu acho bem bacana. Vocês percebem aqui que quando nós falamos em aplicações descentralizadas, nós estamos falando do back-end, nós estamos falando do que está acontecendo na rede Ethereum Blockchain. Mas o front, esse front não vai ficar na blockchain. Esse front vai ficar num servidor normal. Servidor aí, sei lá, um DigitalOcean, AWS, ou até num outro mais simples, tá? Porque é um front bem simples, inclusive, nessa aplicação, obviamente. Então o que acontece? Eu posso ter a descentralização, ela não está 100% assegurada numa aplicação descentralizada. Para que eu tenha uma aplicação totalmente descentralizada, eu também teria que ter um front descentralizado. Isso são discussões que hoje não estão ainda na moda, digamos assim, porque as pessoas não sabem do valor da descentralização. Essa que é a grande verdade, tá? A maioria tem gente aí comprando token que está aí no livre para ser negociado no mercado DeFi de corretora centralizada. Então aí você já percebe o drama. Mas isso obviamente tende a mudar conforme as pessoas forem conhecendo mais, tá? E aí eu sugiro que vocês deem uma olhada na aula sobre Oracle, que fala também de um problema relativo à descentralização. E aqui é possível que eu venha gravar um vídeo que nós vamos procurar descentralizar um pouco o front por meio do IPFS, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido o fundamento. Eu sei que o objetivo aqui não foi explicar o funcionamento do React, tá? Não daria para fazer isso tão rápido. E sim esses elementos aí principais que você precisa para fazer a conexão do teu front com a rede blockchain, rede P2P, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e nos vemos na próxima.